Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seguindo a rota do acesso. Eu estou com o Neto Pajola aqui, um dos integrantes da Comissão Técnica Azulina, que foi fundamental no acesso do Clube do Remo. E a gente tem muita coisa para conversar, deve ter muitas histórias do Neto. Não sei se ele vai querer contar toda, mas vamos ver. Neto, primeiro, tu sabes que era uma coisa que a gente já vinha, né, falando antes, mas tiveste que viajar, e agora a gente está realizando isso, mesmo que remotamente. Seja muito bem-vindo ao É Nós Queiroz, meu amigo. Paulo, é um prazer estar aqui. A gente já tinha combinado, né? Infelizmente tive alguns problemas pessoais para resolver rápido, até pedir uma liberação para o Rodrigo e consegui chegar em casa. Mas agora está tudo certo e não podia deixar de bater esse papo com você que já estava combinado. Eu não gosto de deixar passar minhas programações aí que eu deixo bem organizado antes, tá? Então, é um prazer estar aqui. Espero que seja uma resenha legal para todo mundo e que as pessoas desfrutem bem desse bate-papo. Eu não tenho a menor dúvida. E tu que estás assistindo, tu ficaste curioso? Tu queres saber o que o homem tem dos meandros do acesso e do time e do, quem sabe, do futuro? Eu te chamo, eu te peço, vem com nós, papi! Salve, nação querosense, mais um É Nós Cast aqui. Antes de eu começar a trocar essa ideia, bater esse papo com o Neto, já sabe, deixa teu like, te inscreve no canal, aquilo, né, Neto, que a gente tem que pedir, internet e tal. Que Vai na Bet importante, Nacional, né? é importante. Vai na Bet Nacional, quanto mais like, quanto mais compartilhamento, te torna membro do canal e tal, para trazer gente desse garbo e dessa elegância. Tá tudo aqui, tá aparecendo e vamos nessa. Neto, cara, eu tava com uma ideia. Eu gravei com o Rodrigo, até te enviei o papo, o treinador do acesso e tal. Mas, assim, cara, eu desde quando começou, eu disse, rapaz, vai subir. Pode subir. Eu falei, cara, eu preciso conversar com mais gente, ter mais visões do que aconteceu. E uma das pessoas que eu queria muito falar era contigo. Já te vi no dia de remo, a tua alegria, a tua energia, mas eu queria que tu passasses para a nação querosense as tuas sensações, cara. Porque, assim, eu falei com o Rodrigo, felicidade, a gente via, mas queria saber a tua sensação. Qual foi a sensação de ter um acesso com o Clube do Remo, um acesso que não era provável, imagino que até para vocês, e quando tudo termina, tu estás ali, Mangueirão lotado, comemorando uma das coisas mais, talvez, impressionantes que tu viveste, isso eu já estou adiantando. Queria tuas sensações, irmão. Paulo, é difícil você transmitir essa emoção, cara. Eu acho que só quem vive esse momento e quem vive a trajetória como é que foi, as dificuldades que foram enfrentadas, a bomba quando nós chegamos, que nós pegamos ela na mão, porque essa mochila ela acaba virando nossa, né? Todos os problemas que vinham acontecendo, ela passa a ser nossa. Então a gente precisa resolver esses problemas. Então, assim, todo dia a dia a gente vivenciando a cidade, porque não é só o Remo, é a cidade inteira que ela passa essa sensação para a gente. Você vai na esquina ali, tem alguém te cobrando, tem alguém comentando, então isso tudo vai te inflamando, a gente precisa tirar esse gigante dessa situação. Não tem como o Remo estar vivendo isso com um potencial tão grande que ele tem. Então, cada tijolinho que a gente vai colocando ali no dia a dia, vai nos trazendo essa carga de energia muito grande para que a gente consiga transcrever ou dizer o que a gente sentiu. É muito difícil isso. Então, assim, foi uma explosão ali na hora que o árbitro apitou o final do jogo, que eu saí correndo, eu só lembro, eu tive um apagão curto ali naquele momento, quando ele apitou, só lembro de correr para abraçar o Rodrigo e depois já sair correndo para dentro do campo, não sabia para onde eu ia, fiquei meio perdido, minha mãe até ficou preocupada que ela viu pela TV eu me jogando no chão, ela, você passou mal? Você... Então, assim, até hoje eu não consigo mensurar tudo que eu senti naquele momento, só acho que quem passa por aquilo consegue entender o que eu estou falando. Eu fiquei meio perdido, me joguei no chão, daqui a pouco estava em pé, abraçando gente que eu nunca vi na vida, aí indo lá para a torcida, e passa o leão do lado, e você não sabe se você brinca com o leão, se você vai com o pessoal que
estava naquela luta, é uma coisa maravilhosa, cara. Foi uma sensação, assim, espetacular que com certeza até o meu final de vida aí eu vou carregar para sempre isso aí, cara. Cara, tu falaste um negócio. Eu tô sem pauta porque eu sabia que as coisas viriam, inclusive, mais de ti. Tu falaste de uma coisa que eu acho que é fundamental e tu podes me corrigir caso, óbvio, eu esteja errado. Falaste assim, pô, a mochila que a gente pegou, porque independente de ser ou não nossa, quando a gente assume, a responsa passa para nós. E eu acho, vendo várias coisas acontecerem, o Enós cobre não só o Remo, o futebol paraense e tal. Eu acho que muita gente, e vendo futebol, vejo muito futebol, acompanho muito. Quando o cara pega um clube que não está bem, ele meio que ele não pega, ele quer só o lado bom. Ah, é o Remo, que é um gigante, ah, e a torcida que é maravilhosa, mas quando o pega para capar acontece, o cara diz, mas não era eu que estava aqui. Mas quando tu assumes, tu não sabe eu posso falar palavrão, da pica que tu está pegando? Então, eu acho que isso talvez tenha sido um belíssimo ponto de partida para você, meu irmão. A gente vai pegar o ônus e o bônus. Vamos trabalhar o ônus para ter o bônus. É isso, Neto? Eu estou viajando ou não? Paulo, a gente não pode se eximir de responsabilidade, né? Claro que os problemas que aconteceram, né? A gente pode citar inúmeros problemas. Por exemplo, não estou falando do Remo aqui, estou falando no modo geral, tá? Contratações, ambiente, estrutura. Isso às vezes não tem como a gente se responsabilizar, porque não foi a gente que trouxe, né? Não foi a gente que deixou a estrutura daquele jeito. Então, assim, isso aí não tem como a gente mudar. Mas o problema a gente aceita, né? E a gente vai ter que entender como é que nós vamos resolver esse problema. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Como é que nós vamos resolver esse problema que foi criado? E aí, dali para ali, ela passa a ser nosso problema, né? Então, não tem como a gente... Claro que quando as coisas não vão bom, é muito fácil tirar a mochilinha e falar, o problema era daquele lá, eu vim aqui, quem sabe no próximo ano eu, começando do zero, consigo mudar. Mas eu acho que a gana do competidor, a gana de quem vive disso aí, porque a gente alimenta a nossa família com futebol, a gente vive do futebol. Então, a gente precisa pegar essa mochila e falar, não, vamos resolver. Se não der, cara, paciência, nem sempre as coisas saem como a gente deseja, mas a gente tem que se doar, se entregar, trabalhar ao máximo para que as coisas consigam resolver, como a gente conseguiu no Remo. Então, assim, os problemas passaram a ser nossos. Fomos nós que construímos? Não, não fomos nós que construímos, mas passou a ser nosso. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o antídoto que nós vamos usar para poder transmutar essa energia, mudar ela, resolver os problemas, fazer o time encaixar, fazer taticamente o time responder, fazer o ambiente melhorar, fazer os setores de análise, o setor de saúde, que é muito importante, o setor da imprensa, como é que nós vamos equilibrar isso aí para que o Remo passe a crescer dentro da competição, porque não é só Rodrigo, não é só Neto, não é só Flávio, não é só Daniel, não é só o Gonzalo, é muita gente que trabalha por trás, e quando todo mundo está conectado com o mesmo ideal, as coisas tendem a ser mais fáceis. E foi isso que a gente conseguiu fazer, foi isso que o Clube do Remo conseguiu fazer. Então, esse problema passou a ser nosso e nós tivemos que tentar resolver esse problema. E as coisas, graças a Deus, deu certo, encaixou, junto com a torcida, que foi maravilhosa do início ao final com a gente. E eu acho que esse é o grande ponto, a gente pegar essa mochila e saber como resolver o problema. Quando vocês olharam e disseram, um dos problemas é esse time aqui, com essas características que não foram nossas, não foi eu que trouxe, mas a gente precisa de resolver. E uma das soluções, taticamente, que parece, para quem está de fora, foi a mudança do sistema, né? Da plataforma, né? Que eu acho que é a maior mudança do Remo nos últimos, sei lá, na última década, se bobear. E óbvio que depois da mudança da plataforma do 3-4-3, aí foi uma tentativa de ajuste aqui, aí encontrou o Sávio. Quando é que vocês olharam? Repito, tu és um cara extremamente participativo. E vocês disseram, mano, a primeira coisa aqui no time é isso. Ou nem era isso. Porque o Rodrigo fala de... Ninguém falava, ninguém se cobrava. Sim. Mas isso a gente vai entrar depois. Eu queria essa parte tática aí. Quem foi que disse, mano, vamos tentar mudar esse sistema? É um sistema que vocês gostam? Ou era só a necessidade? Na verdade, assim, a gente, antes de ir para o Remo, já estudava muito Remo, né? Quando as coisas começaram a conversar, o Rodrigo já me ligou e falou, Netão, já começa a pegar todo o material do Remo, vamos começar a estudar esse time. E
e a gente começou ali a entender. Tá, desculpa, só na proposta, né? Assim, não é que tu acompanhava o Remo antes, tu tava quando começou e oi, tudo bem, aí vocês começaram, é isso? Na verdade, assim, a gente iniciou num time que disputou a Série C, né? Então, assim, a gente já estava vivenciando aquele mundo, né? Então, assim, alguns jogos a gente acompanhava, principalmente aquele jogo do Atlético contra o Remo, eu particularmente assisti. Então, assim, algumas coisinhas eu já tinha vindo. Mas ao momento que ele ligou e falou, E tu aceitaste ainda? Depois daquele jogo, tu ainda aceitaste? Cara, Paulo, é o Remo, né, Paulo? Pai. Foi o Vareio, pai. Não, Foi, eu sei. Mas é o Remo, é um clube que a gente sabia que nos daria a possibilidade de resolver esse problema, né? Tanto na nossa vida profissional quanto no futebol do Remo. Então, assim, aí ele me ligou, começa a estudar e comecei a pegar relatório, pegar vídeo e ver. E dali a gente começou a tentar entender qual era o principal problema do Remo, né? Por que o Remo vinha tomando tanto gol? E um dos problemas que nós identificamos, junto com o setor de análise, depois que nós chegamos, que foi muito importante também o trabalho do Rafael, do Kaique, do Messi, né? O Diego, que a gente chama de Messi, foi muito importante, que a gente começou a entender que o time, quando jogava numa linha de 4, sofria bastante, né? Então a gente começou a entender, pô, a gente precisa mudar isso aí. Tentamos fazer algumas correções que não vinha acontecendo. E até o momento falou, ó, vamos tentar fazer a saída de 3 ali para poder melhorar, deixar os alas que tem característica de apoiar bastante ali para gerar as dobras. E ali foi o que encaixou, né? Tanto com o Pavani, com o Jaderson por dentro, às vezes Pavani e Curuá, que também em algumas partidas, principalmente nas últimas, fez uma baita de uma partida. Depois chegou o Bruno. Então, assim, foi uma plataforma que encaixou muito bem com as características de jogo que a gente tinha, com os atletas que a gente tinha. O Rafael também foi muito bem, ali por dentro a gente tinha o Líger, tinha o João, e foi uma plataforma que encaixou. E acho que teve até um jogo depois que nós tentamos voltar para uma linha de 4 e não deu certo, e voltamos para de 3, e a gente falou, esse time aqui só vai dentro dessa plataforma. Eu não sou hipócrita, não sou, mas o que eu sentei a lenha no Rodrigo, principalmente dizendo, pelo menos ele gastou todo o estoque de loucura dele, estava dando certo, porque vocês mudam muito, né? Não é só nome, né? Então, só para deixar assim, claro que... Aparecidense, talvez, Neto? Se eu não me engano, acho que foi a Aparecidense, aí segundo tempo acho que a gente mudou, se eu não tô... É muito jogo, cara, acaba... Foi. Eu acho, assim, que na verdade a gente tenta... a gente estuda muito o adversário, né? E a gente, às vezes, toma essas decisões baseado no adversário. E aí a gente, eu acho que uma saída de 4 aqui, eu acho que as 2 linhas de 4 ali, a gente vai conseguir neutralizar alguma ação dele. Se eu não me engano, foi alguma coisa nesse sentido, se eu não estou enganado. E aí, quando a gente viu que não deu certo, o que acontece? A gente está ali para tomar decisões, né? E nem sempre a decisão vai acontecer como a gente espera. Mas também, se tivesse acontecido como espera, pô, foi um puta nó tático que a comissão deu e tudo mais. Mas pode acontecer de não acontecer como a gente espera. Ganhamos o jogo. E menos mal que ganhou, né? E fundamental, porque era um jogo de pressão, porque o Aparecidense estava na zona, eu lembro disso. Era jogo de 6 pontos, se eu não me engano, não era, acho que não era zona, acho que quem ganhasse se aproximava do G8, alguma coisa assim. Se eu não me engano, era isso. Era muito pouca diferença. Porque na Série C isso é uma das loucuras, né, Neto? O cara em 2 rodadas está disputando para não cair, 2, se ganha 2, está ali bicando o G8, impressionante. Exatamente. Mas sim, desculpa, te interrompi, porque eu lembro bem do jogo, eu lembro bem, minha memória também é horrível, vai. E foi bem isso aí, cara, são decisões que a gente toma, e dali para frente a gente percebeu que não tinha como variar o nosso sistema, que encaixou bem, depois chegou o Sávio, que encaixou ali também perfeitamente, fazendo aquela dobra com o Raimar, que casou bem. Então, acho que foi esse estudo nosso que nos deu essa possibilidade de entender que esse sistema era mais funcional. O Sávio é uma vinda já pensando nessa saída de bola, nessa dobra com o Raimar, porque eu lembro também, mas essa eu fiz a meia-culpa, tá de boa, que eu disse eu não acompanhava tanto o Sávio, né? Ele estava parado e tal,
E depois que o próprio Rodrigo disse, não, mas ele fazia lá em Portugal esse terceiro homem e tal, e ele foi fundamental. Mas quando vem, já vem com essa ideia ou não? Na verdade, sim, o Sábio, ele é um jogador que faz as duas funções, tanto lateral como nessa saída, né? E tem muita qualidade de jogo. Então, assim, quando o nome do Sábio foi indicado, ele é acima, né, Neto? Ele é acima da divisão ele é tecnicamente. muito acima, cara. E então, assim, foi tudo pensado, né, para essa saída de três, para dar essa qualidade. Se precisasse o Raimar ou o Helder também não jogar, também seria um puta potencial ali na lateral, porque ele é muito bom jogador, ele é acima da divisão. Foi estruturado dentro do nosso sistema, pesquisado, trabalhado para que as coisas acontecessem. E quando a gente trouxe ele, a gente apoiou muito, né, quando colocamos ele ali naquela saída. Eu lembro até hoje da repercussão que deu, mas depois do jogo o pessoal entendeu, viu qual era a nossa ideia e deu muito certo. Toda vez que eu trabalho com live, e às vezes tu falar, eu imagino vocês em coletiva logo depois do jogo, vitória já é difícil. Imagina tu com a cabeça quente numa derrota. Eu até brinquei com o Rodrigo, eu falei, tu te continha nas coletivas? Ele, lógico que eu me continha. Até porque às vezes tu pode estar puto com o teu jogador, com a tua situação, e tu não pode verbalizar, né? Mas eu acho, e eu sempre falo assim, eu acho isso, por causa disso, disso e disso. Mas o Neto, o Rodrigo entendem 1 milhão de vezes mais de futebol do que eu. Mas eu acho que a gente tem que ter essa humildade em tudo na vida. E acho que a melhor coisa que aconteceu ali, aí eu vou dar uma opinião, tá, Neto? Que é assim, Claro. Eu acho o Liger um jogadoraço. Eu acho o Liger Só que óbvio que um cara de 36 anos, ele não tem a velocidade e tal. Mas quando ele cai, que o Sávio encaixa ali, que ele cai na sobra, que ele diz, não, aqui eu consigo usar a minha inteligência, aqui eu consigo usar a minha categoria, eu consigo render melhor. Me deu essa impressão assim, tipo, aqui eu tô tranquilo, porque eu tenho os dois, né? E o Rafael, que é entre aspas, o patinho feio do lado direito também, é isso. E ali ele, parecia ali que ele dominava ali, entendeu? Ou eu tô doido também, ou não? Não, o Liger é um jogador de divisão alta, né? Não é à toa que passou por onde passou. É um jogador, como você disse, muito inteligente. Então, a inteligência dele fazia com que facilitava e encaixasse essa nossa linha de 5, né? Porque, assim, é diferente você ter um jogador ali com um cognitivo não tão alto quanto o do Liger, que você não vai encaixar como encaixou. Então, assim, todas as pecinhas é como se fosse um Lego, ela tem que se encaixar para fazer sentido. E o Liger ali, junto com o Sábio, junto com o Rafael, né? Às vezes entrava o Bispo também, que fez partidas boas. Então, assim, encaixa bem. Sem dúvida, sem dúvida. Com outra característica mais regular no sentido, na acepção, para mim, na acepção total do termo, o Bispo parecia que ele nunca vai te entregar um 10, mas ele raríssimas vezes vai te entregar um 3. Ele sempre vai estar ali, 6,5, 7, 6, 6,5, 7. Sabe que ele vai errar pouquíssimo, né? Não, o Bispo trabalhador, cara, o cara, você vê que ele quer receber informação, ele quer entender o jogo. É um baita de um trabalhador, cara. Muito legal trabalhar com ele também, com todos ali do elenco, cara. Eu acho que deu uma liga muito legal. O dia de Remo mostrou para mim, Neto, uma coisa que eu fiz, acho que o Remo já estava o Remo tinha passado para o quadrangular, né? E aí a gente fez uma tríade de bate-papos com o Pavani, com o Raimar e com o Rangel. No caso do Rangel, comigo era a segunda vez. Mas com o Pavani, inclusive, para mim, ele termina, minha opinião, tá? Estou dando a minha opinião, como o melhor jogador do Remo. Para mim, o melhor jogador do Remo é o Jaderson. Por tudo, porque desde antes de você chegar, quando o Remo não estava tão bem, mas o Pavani, parece que faz um vrum. Nem vou falar do Raimar e tal. E eu perguntei para eles sobre o dia de Remo, vou dar exemplo, o Sheldon, que jogou pouco, mas ele estava feliz, cara. O Helder, que não jogou tanto, mas ele estava feliz, cara. Assim, é óbvio que caso tivesse acesso, tinha dinheiro, todo mundo é profissional, ninguém aqui é leso, como a gente fala aqui, mas parecia
que todo mundo meio que estava entendendo o que poderia acontecer e que seria importante para todo mundo. E tu fala dos encaixes e tal. Teve isso, e essa foi, tirando a mudança da plataforma, ou além dela, a maior missão de vocês é fazer todo mundo entender que era independente de jogar mais minutos ou menos. Tanto tu, principalmente tu, quanto o Rodrigo, que todo mundo era fundamental, que em algum momento, como o Sheldon teve o seu momento num jogo importante, eles iam ser importantes. Na verdade, sim, eu acho que o nosso principal problema quando nós chegamos, além de ser a questão do esquema, dar um encaixe para o time, foi a questão de ambiente. Porque quando a gente chega no Remo, a gente não sabe o que está nos esperando, né? A gente vai conhecer o dia a dia, vai ver como é que está a questão de vestiário, porque o vestiário ele é muito importante. Então, quando nós chegamos no Remo, era realmente grupinhos separados, né? Você via que acabava treino, dava os 3 apitos lá final, cada um pegava suas coisas e ia embora, nem ficava no vestiário. E isso nos incomodou bastante. Falei, não é possível, cara. Como é que nós vamos subir se a gente não tem uma família? Né? Vou usar esse termo. A gente precisa que esteja todo mundo na mesma energia para que a gente consiga sair desse buraco. E aí foi onde a gente começou a criar muitos trabalhos ali no dia a dia para gerar integração, né, para gerar competitividade, para que eles pudessem se conversar mais. E aos poucos a gente foi percebendo que teve o horário do lanche da tarde, eles ficavam mais tempo juntos, já juntavam mais a mesa. No hotel, já começamos a juntar a mesa para que sentassem todos juntos, para que eles estejam sempre ao lado do seu companheiro ali, para trocar uma resenha, para que um conheça mais a vida pessoal do outro, que é muito importante você saber, às vezes, o problema que seu companheiro tá, porque às vezes ele não vai estar num dia bom. Aí você vai ver o cara de cara fechada e você vai ficar meio com medo de falar, mas se você sabe o que ele está passando, às vezes você dá até uma força para ele. E isso vai gerando a socialização do ambiente, né? Isso vai melhorando. E aí começou a ficar muito gostoso. E aí começou a acontecer isso que você citou do Elder, do Sheldon. São caras que não tiveram tanta oportunidade de jogar. Mas ali o trabalho mental, o trabalho do dia a dia, né? Eles se gostando entre eles, fica muito mais fácil o cara não jogar, porque ele sabe que ele está num ambiente bom, num ambiente que ele gosta, e aí vai da comissão técnica você poder dar a oportunidade. Todos têm o mesmo tipo de trabalho, desde que inicia até que termina. Todos vão fazer o mesmo trabalho tático, todos vão fazer o mesmo trabalho técnico, todos vão fazer o mesmo trabalho físico. Nossa comissão não separa, grupo 1, grupo 2, um grupo treina isso, outro grupo treina aquilo. Então, assim, se o G1 ou o G2 vai fazer o trabalho de finalização, o outro grupo está fazendo um outro trabalho reduzido, depois é trocado, tá? O G1 vai fazer o reduzido e o G2 vai fazer o trabalho de finalização, para que eles tenham a mesma oportunidade. A gente não pode depois chegar e o jogador falar, pô, mas eu não joguei porque eu não treinei isso. Não, todos treinaram, todos tiveram oportunidade, todos fizeram trabalho técnico, todos trabalho físico, tático, então todos entendem o modelo. Aí quem vai jogar é eles que se escalam, né? Claro que a gente vai tomar a decisão, mas quem se encaixar melhor, quem entender melhor a questão técnica, a questão tática, como é que se posiciona no campo, quando a bola está do outro lado, quem fecha quem. Quando a gente tem esse entendimento, quando eles têm esse entendimento, fica muito mais fácil deles jogarem. Então, assim, todos tiveram, e o tempo todo ali a gente falando com eles, ó, a hora que a oportunidade chegar, você tem que abraçar. A hora que a oportunidade chegar, tem que estar pronto. Fazíamos jogos de reapresentação com o Sub-20 do Remo, também já para dar rodagem para a juventude que está vindo, e para que eles pudessem ganhar, além do ritmo de jogo, mostrar para a gente que o entendimento tático estava em dia. Então, era ali que eles faziam o trabalho. Então, assim, por mais que um grupo jogava no final de semana, o outro grupo jogava na reapresentação para poder executar o que a gente foi pedido dentro do jogo. Então, isso foi gerando aquela questão de todos estão tendo a mesma oportunidade. Então, assim, o cara não pode ficar de biquinho porque não está trabalhando. Todos trabalharam, todos tiveram o mesmo respeito, né, com o trabalho. E aí as coisas vão acontecendo, né? E se esse cara ficar de bico nesse ambiente que vocês conseguiram, os próprios colegas vão dizer, sério? Vai ficar de biquíni? Agora que tá todo mundo bem? Não, os próprios colegas vão lá e cobram, né, Neto? Eu imagino. Exato, e assim, é natural que o cara fique de bico, isso não tem como, né? Porque o cara quer jogar, né? O cara depende de jogar para fazer um contrato melhor depois. Só que ele tem que ter o respeito, que assim, se ele não tá jogando é porque o companheiro tá melhor.
O companheiro está executando melhor. Ele não pode estar no banco e ter aquela sensação de que o companheiro está jogando porque é cria do treinador, é isso e aquilo. E isso não é saudável, nem para a comissão técnica e nem para o atleta. Então, assim, quando eles entendem que realmente quem está jogando é porque está um passo na frente ali, está tendo a oportunidade porque está trabalhando e está entendendo o sistema, ele próprio não vai gerar esse bico negativo, né? Ele vai ficar bicudo positivo, porque ele quer jogar, ele quer desempenhar, e aí gera aquela autocobrança para ele. Agora, ele tem o entendimento, o discernimento de falar, pô, o cara tá jogando, o cara merece. Então, assim, aí o ambiente fica muito legal. Aí eles começam a se respeitar. E é aquilo, se o cara estiver usando de uma má fé, né? Aí, com certeza, o próprio grupo tem aquela cobrança, né? Quando o grupo é sério, o grupo de respeito, eles vão se cobrar para botar o cara na linha. Isso é um processo natural. Tem jogador que não jogou tanto, mas, porra, para um novo contrato, seja lá onde for, no próprio Remo ou em outro lugar, quando ele botar assim, não, mas o acesso do clube do Remo, eu tô lá. Já muda o patamar, né? O mercado olha diferente e tal. Cara, como funciona, Neto, a tua relação com o treinador principal? A tua com o Rodrigo, tá? Porque pode ter outras, eu tô falando contigo. Como é? O que tu realmente faz? Se esse papo de que o auxiliar pega mais, entende mais o feeling do jogador, disso que tu tá falando, qual é, o que o Neto, tipo, quando eu brinco da história da sala sozinho, será que ele estava só? O quanto o Neto estava nessas tomadas de decisões importantes? Não só tu, a comissão, mas tu principalmente. Paulo, na verdade, assim, a comissão do Rodrigo hoje sou eu e o Flávio, né? Então, quando nós chegamos no Remo, o Rodrigo determinou, Neto, você fica com a questão de treinamento e o Flávio fica com a questão de integração de setores, da análise de desempenho, do NASP, do pessoal da psicologia. Tá. Então, assim, quando a gente chega no clube para o dia de treino, então essas informações elas já vêm praticamente mastigadas para a gente. Como é que está a questão da análise do adversário, como é que está a reapresentação dos atletas na questão física, se tem alguém fora do treino, se não tem ninguém treino, isso é responsabilidade do Flávio, né? A minha responsabilidade é ajudar, também junto com o Flávio, que tem a participação também, na questão de elaboração de treinamento, né? Qual o conceito que a gente vai usar de treinamento baseado no adversário, porque nossa semana de treinamento ela é totalmente em cima do jogo, do que a gente vai precisar, qual a estratégia que a gente vai ter para o jogo. Então, eu e o Rodrigo, a gente senta juntos para poder determinar, ó, esse treinamento aqui é importante para a gente gerar esse conceito que vai acontecer no jogo. E aí, eu junto com o Máriozinho, que é o auxiliar da casa aí do Remo, passo todo o treinamento para ele, ó, Mário, a gente precisa disso, desses materiais, o campo vai ser com essa especificação de tamanho, a trave entra ali. Então, o Mário já deixa todo montadinho, é muito importante o trabalho do Mário, deixa todo o trabalho montadinho, para que o Rodrigo não perca tempo pensando em resolver esse problema do dia a dia de treino. Então, ele só chega para executar o trabalho, botar os conceitos, fazer as ideias fluírem dentro do trabalho. Então, a minha estratégia junto com o Rodrigo é essa, é deixar os treinamentos, montar treinamento, trazer ideias novas para que a gente possa gerar. Agora, em questão de salinha que você disse, às vezes elas tomam a decisão do Rodrigo. Qual que é o papel principal do auxiliar? É fazer o treinador pensar, né? Então, às vezes, eu não tenho, às vezes, o mesmo pensamento, a mesma ideia que o Rodrigo. O Flávio não tem o mesmo que o meu, que o Rodrigo. Então, às vezes, a gente passa o nosso ponto de vista, a determinação final é do Rodrigo, é ele que vai decidir o que vai fazer, mas, às vezes, ele fala, pô, tal jogador, se a gente colocar na ala, estou só usando um exemplo hipotético. Mas tu quer usar um real? Se tu quiser, tu quer usar um real que deu certo? Cara, porque são tantos, Paulo, que... vamos usar um real, já que você quer um real, para dar... Vamos usar um real. No último jogo ali do Curuá, que a gente estava com a ideia de trazer o Jaderson por dentro, ou o Pavani, para ter uma melhor qualidade de bola por dentro, né? Para a gente ter mais passe. Só que a gente perde na marcação e perdia num grande ponto, bola aérea. Porque o Curuá é infinitamente melhor na bola aérea do que o próprio Jaderson, né? Tanto pela estatura.
Então, isso foi um debate que nós tivemos, né? Quando o Rodrigo trouxe a ideia do Jadson Pavani, a gente pensou justamente na saída do Bruno, que o Bruno bola aérea também é espetacular, e no nível de marcação ele é muito mais intenso do que o próprio Jadson. Então, a ideia foi muito discutida ali. E aí a ideia de sair com o Curuá foi basicamente essa, a gente ganharia na bola aérea, porque o São Bernardo ele cruzava muita bola na área. Era o principal jogo deles. Então, exato, muita imposição física. Então, nós tivemos essa ideia. E o Jadson, aberto lá na esquerda, ele junto com o Ítalo, eles tiveram uma conexão muito boa. Tanto que teve um treino que nós fizemos contra o próprio São Bernardo no jogo em São Bernardo, que o gol saiu exatamente como é que foi treinado, com o próprio Jadson como o Ítalo. Então, a gente repetiu aquela ação de jogo no treinamento, volto naquilo que eu te falei, que a gente faz os treinamentos baseado no jogo, porque a gente sabia que era uma limitação do São Bernardo, né, aquela bola cruzada entre o goleiro e a linha defensiva. Então, enquanto o Rodrigo pegou um setor defensivo para treinar o setor defensivo, eu fiquei com o setor ofensivo gerando essa repetição de trabalho. E aconteceu no jogo, até nós mostramos para eles depois, quando vocês acreditam no trabalho, acontece. Tudo que nós treinamos, o gol saiu exatamente da forma que a gente treinou. O Jadson dá duas olhadinhas, né, Leleto? Ele dá a primeira, aí ele vê a movimento. Imagina, a do Ítalo, quando ele olha a segunda, ele diz, não, ele vai exatamente ali. Aí é a qualidade. Pô, do caramba. E eu comentei até com o Jadson depois do jogo. Falei, pô, você lembra do treino de sábado? Foi sábado. O jogo lá foi segunda, se não me engano. Isso foi sábado. Eu falei, você lembra do treino sábado? Ele, Neto, na hora que eu tava com a bola ali no pé, o treino veio na minha cabeça. Eu falei, porra, cara, que legal. Mas tá falando do São Bernardo 2-2? Do São Bernardo. Não, do 2-2. Porque a do acesso, aquele gol é praticamente igual. É isso. Praticamente igual. Se você pegar o gol do Ítalo em São Bernardo e o gol do Ítalo em Belém, você vai ver que a ideia de estratégia é a mesma. O Jadson no bico da grande área cruza e o Ítalo antecipa no primeiro pau. Para trás da marcação do Helder. Tentou cruzamento, o Ítalo pintou! É do Remo! É a mesma ideia do treino que nós realizamos. Então, assim, tudo tem que se conectar. Às vezes as pessoas olham e falam, pô, o Ítalo é inteligente. É por isso que ele é o Ítalo, porque ele tem a inteligência de saber executar tudo que foi treinado. Quando a linha está alta, o nosso lateral, o nosso ala, ele não precisa chegar até a linha de fundo para cruzar. Coloca essa bola no espaço entre o goleiro e a linha defensiva, porque a defesa vai estar correndo de frente para o gol, e isso dificulta, ou ela vai para escanteio, ou ela vai gerar um risco, e o nosso 9 está entrando de frente para o gol. Então, isso também é um conceito que a gente pede muito. Tem espaço entre a linha está alta, coloca essa bola no espaço, que o nosso 9 vai chegar de frente. Acelera não tu, jogador, acelera a jogada, né? Total. A gente tem que ser objetivo, cara. Até porque já foi veneno contra o Remo isso, se eu não me engano, inclusive Sim. Contra o Ferroviária, tem um lance que é meio isso, o time tá saindo, aí tem um erro, cara, aí tem que voltar, o cara mete a bola nesse meio de campo. Então, isso é muito... E a galera tem uma mania de achar que tudo é óbvio, eu sempre falo isso, é óbvio que no futebol, como é um jogo, o fator sorte e o fator azar, ele tá ali. Agora, se tu treina bem, se tu treina muito, tu vai minimizando um e otimizando o outro. Quer um exemplo? Total. No gol do acesso tem a qualidade do golaço do Rangel, que é um golaço, o gol começa ali. O gol do Rangel, Aí tem a sorte da bicicleta do Líger cair no pé do Raimar, porque ali não... Ai, meu Deus, eu treinei, porque quando eu der a bicicleta... Não foi direcionada. Não, mas assim, eu imagino que num lance... Aí tá, aí o Raimar, qualidade dele de puxa, e ele poderia... Tô dando o que eu vi, tá? Depois com calma. Ele deixa o zagueiro, o marcador, não sei se o zagueiro chegar um pouco mais nele para ele dar o tapa pro Jadson. Pro Jadson poder, porque ele podia dar o tapa antes, aí o cara cobriria. Isso é treinado, tá? Isso o Rodrigo pede muito. Espera o cara chegar próximo para soltar a bola, que você já elimina um. E ali, meu querido, aí eu acho que tem muito do trabalho de vocês, porque apesar da sorte, apesar... O Marcelo, o Raimar,
o Jaderson e o Ítalo têm muito de confiança porque sabe que o trabalho está sendo bem feito, né, Neto? Porque ele podia ter medo, ele não ia dar aquele corte no carrinho, porque tem um carrinho, ele corta para dentro, eu vou fazer porque eu sei que eu consigo, é isso? Tem muito disso também, da confiança, né? Muito, e ele já tinha feito isso contra o São Bernardo aqui em São Bernardo, né? No próprio gol do Raimar. Ele corta, ele vai em direção e corta o cara, sai da cara do gol no começo do segundo tempo e faz o gol, o segundo gol. Então, assim, o Raimar tem muito essa qualidade do drible. A gente cobrava muito dele. Raimar, tem dribla, cara, vai para cima. Então, assim, foi fundamental no encaixe do grupo, o Raimar ali. Que contrataçãozinha boa aquele tal de Diogo, hein, Neto? Que como encaixou, cara. E foi rápido, porque o menino, o Thales, se machuca. E eu acho que ele ia encaixar direitinho também, porque já vinha do São José e tal. Mas aí, meu irmão, fator, né? E o Diogo chega e... Porra, Curitiba. Porra, Curitiba. Mas, enfim, isso é outra coisa. Mas falando de Curitiba, falando de Diogo, falando e tal. É óbvio que eu também falei isso com o Rodrigo, ainda é um processo e tal. Mas o povo, Neto, o fenômeno está com vocês. Então, todo mundo quer uma renovação e tarará. E eu falei com o Rodrigo e queria falar contigo, não vou falar de jogador, porque vocês não são, não estão oficializados e tal, mas eu queria falar de conceito. Sim. Porque o Rodrigo deixou muito claro liderança, e foi muito legal o Rodrigo ter falado para mim que não interessa se o líder que ele quer é um cara de 38 ou é um cara de 22, ele quer postura. Aí ele dá o exemplo do Bruno, né, que foi uma das coisas que vocês quiseram. E ele falou um negócio para mim que me chamou muita atenção, Neto, a mim, pessoalmente. Ele falou, eu preciso de gente que já tenha o sabor da vitória. Eu quero jogador que já tenha subido. Vamos lá, nem subido. Sim. Aí eu aqui com meus botões, eu disse, porra, e tal. Porque assim, e aí eu vou deixar para te falar. Um time para subir, ele pode ter muitas características, porque eu até uso. Goiás não montou o time para subir? Montou. Ceará montou, Sport montou. O Novo Horizontino, que estava até anteontem, como líder, não montou, porque meio que ninguém conhece, entre aspas, não é um time. Então, assim, o que é a característica de jogador para uma Série B, Neto? O que é? O que esse cara precisa ter para ajudar um grupo a fazer uma boa Série B? E a boa Série B, caso tu faças, pode ter um acesso no final. Ô, Paulo, Série B é diferente, né, cara? É uma competição que você tem muitos jogos repetitivos. Eu vou citar questões mais pontuais. Você tem que ter jogadores que têm uma recuperação mais rápida, né? Porque você joga final de semana e meio de semana, a gente não tem mais esse prazer de ter a semana toda para trabalhar. Você tem que ter jogadores que têm... Às vezes 3 numa semana, né? Sim. Ainda mais se embolar a Copa do Brasil, se embolar outras competições, né? Estou falando do modo geral. Né? Tem a Copa Verde também. Então, assim, você precisa ter jogadores de recuperação rápida, física rápida, para poder te entregar mais jogos no ano e menos tempo de lesão, porque a lesão num jogador é ônus para o clube, né? Vai gerar gasto com um jogador parado e às vezes vai ter que contratar outro para suprir aquela necessidade. Você precisa de jogadores com cognitivo alto para você poder ter menos tempo de treino e que eles consigam entender mais rápido essa questão da questão tática. Então, você precisa se atentar muito a isso. Jogadores de força, né? Um nível de força muito alto. E jogadores que já sentiram o gostinho de acesso, o gostinho de título, porque isso faz muita diferença no seu ambiente. Você ter jogadores que não conhecem isso, às vezes demora para entender o que é a competição, o que é vencer uma competição dessa. Então, você precisa trazer esse tipo de jogador para que seu ambiente já seja um ambiente que inicia campeão. Porque, às vezes, você monta, como você pontuou, uma equipe para subir. Mas
a equipe ela não deu liga, ela não tem a mesma pensamento. Uns não sabem o que é ganhar, outros não sabem o que é ganhar, e isso gera um desequilíbrio. Então você precisa se atentar nas suas peças-chave a quem que vai ser, qual que vai ser a energia da sua equipe. Então é de extrema importância você procurar jogadores desse nível, que já sentiram o gostinho, já subiram, já têm acesso nas costas, já sabem o que é uma Série B. A gente costuma brincar, jogadores de pedigree, né? Então, a gente precisa pensar nisso para montar o elenco. Claro que o elenco não vai ter todos desse jeito, porque financeiramente o clube não vai suportar. Mas a quantidade de atletas que a gente conseguir trazer com esse nível de entendimento, de fibra rápida, vai ser extremamente importante até para os outros jogadores entender o que é isso, né? Isso. Inclusive, para tu pegar um moleque da base, que tu falaste em base, né, que vocês treinavam, e esse cara olhar para esse maluco que já... Ele olhar... Porra, e o exemplo vivo disso é o Bruno, que chegou pegando a abraçadeira e a titularidade e ninguém chiou. Porque é esse cara, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre Série B, porque os times do Norte do Tibete, a gente estava conversando do Tibete no Norte, anteriormente no estado vizinho. Tu sabe que o deslocamento é logística, o pessoal acha que é... Não é. É foda, é complicado, porque não é só o tempo da viagem. A malha aérea é complicada, não é Belém-Rio direto, é Belém, Honolulu, Tóquio, Rio, né? Porque é uma... pô. E aí, cara, eu queria falar contigo o seguinte. Eu tenho uma opinião que a principal missão do Remo para 25 é a Série B. Isso não quer dizer que o Paraense não vale a nada, até porque se tu for mal no Paraense, se tu for mal na Copa Verde, vocês nem chegam na B. Né? Não interessa se tu subiu, se tu não subiu. Mas o que eu digo assim, eu imagino vocês programando, planejando, até porque a galera acha, né, Neto, que planejamento não se muda, né? Não, planejei, mas eu vi... Não, mas vamos lá. Para começar a estar pleno na Série B, né? E tal. E aí eu tenho uma pergunta. Na cabeça de vocês, não sei se já conversaram, independente de ser Remo, vocês podem... Enfim. Isso é desde o início ou vocês podem ir fomentando, crescendo e melhorando esse elenco, essa estrutura, esse plantel para próximo da B? Porque isso é uma dúvida que aqui... Monta o time logo? Não monta logo? 2 times, ou é o meio de caminho? Desculpa a pergunta, mas é uma curiosidade, mano. Não, tranquilo. É assim, a gente tem antes o estadual, né? A gente já pensa numa Série B. Claro que quando a gente fecha com uma equipe, a gente pensa sempre na competição nacional. O estadual é importante? Ele é muito importante, principalmente para você já gerar um teste para o seu nacional. Então, assim, como é que a gente vai iniciar o nacional, o estadual, perdão, e a gente não consegue dar uma liga no time no estadual? Então, esse time provavelmente no nacional não vai funcionar. Então, esse processo... Né? Desculpa, pode falar. É um estadual onde há uma rivalidade que, para mim, é a maior do país. Você tem que vencer os clássicos, não tem jeito. São 2 estaduais, né? São 2. O que tu tem que vencer e o mini, né? Exato. São 2 competições dentro de uma competição. Isso não tem como. Mas, assim, a gente tem que ser muito responsável, né? A gente sabe, a gente deseja que o time já encaixe logo numa Série B, para a Série B, mas a gente precisa ver como é que vai ser esse processo. A gente fala, a construção, né? Você citou bem o ponto de, às vezes, um planejamento ele muda. Então, assim, às vezes o jogador vem, a gente imagina que vai encaixar dentro do sistema e não encaixa. Então, a gente precisa, né, fazer essa troca para tentar encaixar o mais rápido possível. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita paciência, muita resiliência, muito profissionalismo, muita humildade de entender onde é que está errando, onde é que está certo, para que a gente consiga chegar praticamente pronto para o Nacional. E dentro do próprio Nacional, muitas coisas acontecem e as coisas às vezes mudam, assim como mudou na Série C. Né? Eles começaram de um jeito, foi mudando, chegamos, trouxemos umas peças, e aí as coisas foram encaixando. Poderia não ter encaixado? Poderia. Mas a gente foi muito responsável, muito tranquilo em saber quem que a gente ia trazer, em pegar todo o histórico, conversar bastante com treinadores. O Rodrigo já tinha trabalhado, por exemplo, com o Bruno, já conhecia o Bruno, então sabia que seria muito mais fácil esse encaixe. Então, esse processo, ele vai alterando. E você tem que saber ter essa rédea na mão
para saber, essa é a hora de mudar, essa é a hora de permanecer, esse aqui dá para a gente segurar porque lá na frente vai dar resultado. Então é muita coisa, é muito amplo a ideia, porque às vezes não deu liga no estadual, mas a nossa visão e a nossa ideia, esse cara aqui, com o passar do tempo, ele vai encaixar. Assim como chegamos, tinha muito jogador que estava para ser dispensado, e no processo virou jogador que terminou no acesso. O Raimar, pô. O Raimar era um cara que ninguém dava mais nada para ele. Aí na plataforma, lá no Abundância, ele ficou fundamental. Eu estou dando a minha opinião, tá? Não é claro, então assim, são coisas que a gente tem que analisar, e muitas pessoas às vezes não têm essa paciência para analisar. Então tudo isso faz parte da construção. Ou competência. Faz parte, tem que ter. Se não tiver ela, você não consegue fazer esse tipo de leitura, exatamente. Mas deu tudo certo, cara. Então o processo ele muda no caminho. A ideia é Série B, mas tem muita coisa antes para acontecer. Não, lógico. Até porque até lá é um quadrimestre, meu irmão, é muito tempo. Tu sabes, Neto, que do mesmo jeito, eu tenho uma opinião que a ferida que estava exposta, ela deu uma cicatrizada em até 80%. Que é a ferida da queda, do jeito que foi a queda. Vocês se inteiraram muito do Remo, então eu duvido que vocês não saibam ou não sabiam de tudo. E para fechar 100%, na minha humilde opinião, talvez era só não tomar o 3-0. Independente da arbitragem, isso eu já conversei com o Rodrigo, que ele ficou puto, tu, Pavani, todo mundo. Tu sabes que vocês chegando, haverá um desafio extra aí, né? A Série B já é um desafio para o Remo, porque, apesar de nos últimos 4 anos, 2 vão ser de B, ninguém imaginava isso, mas é agora. Sim. Mas há aquele resquício ainda, aquela última, que precisa da última cicatrizada, né? Que é agora, meu querido. Você sabe que mesmo na B, na C nem se fala, mas mesmo na B, o quê? 2, 3 times têm o que vocês têm a favor de vocês? Essa loucura alucinante que quando está do lado de vocês ela muda jogo, que é a torcida? Não, né? Eu acho que 2, 3 no máximo. Nem o Santos tem, mano. Sou eu que estou falando. Nem o Santos tem isso, não é? A gente vê os números até na própria Série C, né? A gente consegue, se eu não me engano, acho que eu vi um ranking aí da CBF dizendo que a gente era o 18º torcida da Série B, né? Se não me engano, acho que é isso. E também a gente ficava à frente, acho que de 3 equipes da Série A. Então, assim, é muita gente. Isso faz muita diferença, cara. E é assim, é muito triste ver o Remo numa Série C, cara. Tinha que tirar esse time da Série C, tinha que botar ele de novo na B. Quem sabe numa A, vamos trabalhar muito para isso, se realmente as coisas acontecerem, for o desejo da nossa permanência, mas a gente tem que trabalhar muito, porque essa torcida realmente fez a diferença, sem ela seria muito mais difícil ter conseguido esse acesso, e teve uma conexão jogadores com torcida muito forte, né? A gente sentia isso aí no ambiente do dia a dia ali no Bainão, cara. Eles estavam muito empolgados quando via 45 mil vendidos, 55 mil vendidos, e isso deu um gás, né? Chegava lá, o ônibus quase sendo virado, cavalo caindo, cara, maravilhoso, cara. Isso ajudou muito. Calma, você que está assistindo. O maravilhoso que ele quis dizer é tudo. Não é o cavalo caindo, tá? Você chato de galocha. Eu tenho uma opinião, Neto, para a gente ir terminando. Eu acho que cada vez mais jogador inteligente do jogo, tá? O que tu fala, o cognitivo bom e tal. Sim. E para mim, claro que cada divisão vai pedir mais, mas assim, na Série D, se tiver uma Série E, jogador inteligente vai aparecer até mais do que o bom de bola, o boleirão bom, entendeu? Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é esse cara hoje que tu olha e tu diz, pô, esse cara é foda? Eu não preciso ser do Remo, um cara que tu olhasse, tu queria que todos os caras fossem igual a esse aí, inteligente, entende, gosta. Tem um cara assim que no mundo da bola te impressionou? Cara, eu acho que referência, né? Porque eu costumo dizer muito assim, só talento e o cara não for comprometido, não for disciplinado, vai perder vaga para alguém que tem essas características, né? O Remo que então, assim,
Hoje o futebol exige muita coisa, intensidade, força, recuperação, tática, técnica, inteligência com a bola, inteligência sem a bola, saber jogar, porque muitas vezes você leva craque pro remo, não joga, porque mentalmente tem dificuldade de absorver aquela torcida, aquela cobrança. Então, assim, é muito fator. Assim, não tem como não citar o próprio Cristiano Ronaldo, né, cara? É um cara que me impressiona pela disciplina que ele tem, pela inteligência que ele tem, pelo foco que ele tem, pela doação que ele tem ao futebol. É por isso que ele é grande hoje. Se todos tivessem um pouquinho da disciplina que ele tem, o futebol com certeza seria muito melhor, muito mais intenso. Então, assim, é um cara. Agora, no Brasil, difícil, assim, eu ter Eu uma... tenho um cara desses que ele começou. Dois, mas esse é o mais recente, está na tua profissão agora, que é o Felipe Luiz. Não, são caras grandes que chegaram, né? Isso aí, com certeza, Felipe Luiz hoje está estudando, já está tendo sua oportunidade. Você vê que E são tu caras... via que ele lia o jogo com uma maestria absurda. Podia errar, ninguém está falando que ele foi o maior craque do mundo, mas a questão de Sim, sim. inteligência era absurda. Sim, sim, é. Eu gosto muito do Garros, do Corinthians, cara. Eu acho que os passes inteligentes que ele O acha é fora do canhotinho, o normal. canhoto, o argentino, É, canhoto, ele é absurdo, só passe bom de no bola espaço, demais. só passe em profundidade, é um jogador que me chama a atenção. Então, assim, são situações que trazem a ideia do jogador inteligente, né? Mas hoje, o próprio Ítalo, você se citou aí do Felipe Luiz, o Ítalo está já fazendo sua licença da CBF, já está É começando a estudar, mesmo? tá? É um cara inteligente Ah, demais, cara. E até conversei com ele, agora você vai começar a ter a visão do outro lado, como é que funciona, como é que são as tomadas de decisões. Então, assim, é muito importante. Se todo jogador pudesse estudar o outro lado, eles entenderiam muito mais fácil e ajudaria muito mais a comissão técnica nas tomar decisões, cara. Porque é outro mundo. mas, pô, né? Tem jogador que diz que não gosta nem de ver jogo, pô, aí é foda. Aí É. como é que vai saber? Aí é complicado. Neto, treinador, dois treinadores aí que tu diz, pode ser um fora, um aqui, ou se tiver só de fora. Não vem com o Guardiola Klopp, que aí tá chato. Entendeu? Klopp esse que agora como é manager, né? Ele é head count, Manager. da Head Red coach. Blues. É, Cara, treinador, vamos lá. Se eu falar, o Rodrigo vai ser muito clichê, porque assim, eu convivo dia a dia com ele, né? não, Eu tô aqui eu não hoje vou deixar. graças a ele, né? Que abriu a oportunidade, porque eu nunca joguei futebol, né? E ele confiou no meu trabalho. E o dia a dia com ele, assim, é absurdo a inteligência que ele tem, tanto de domínio de elenco, domínio de vestiário, estrutura tática, leitura de jogo, é outro ponto. Agora, se gosto muito do Dorival, embora muitos podem questionar aí, mas o Dorival é um cara muito inteligente. Estamos gravando no É, dia que vai ter a segunda rodada da é, DataFood. mas faz parte, eu acho que a seleção foge um pouco da mão, né, cara? É diferente Mas, você trabalhar em clube, você não, trabalhar em sim, sim. seleção. Eu O acho que, Dorival é um inclusive, cara. ele tá meio que ainda, sabe, tentando Tá, entender quais são tá essas entendendo. diferenças. Então, eu gosto muito do Dorival como treinador, como gestor de pessoas, é um cara absurdo. Mano Menezes também é um cara que eu sei que o ambiente dele também é muito legal. O próprio Felipão, tive a oportunidade de enfrentar eles algumas vezes, cara. É um cara absurdamente humilde e entendedor do futebol, entendedor do vestiário. Acho que essas pessoas aí, o próprio Cuca, cara. Cuca também é um cara fantástico. Eu acho que algumas ideias fazem parte aí do meu ideal. E eu acho que são esses. No Brasil, O- tem mais, mas esses aí. E eu queria que tu me dissesse um top 5 de jogadores que tu gostaria muito de trabalhar. Eu acho que o argentino, o Garros, eu gostaria de trabalhar. Deixa eu ver mais. Cara, tem o Blanco, que é um jogador da Bolívia, é um jogador que eu tenho vontade de trabalhar. Tinha também o Noble, um outro jogador da Bolívia, que eu também teria vontade de trabalhar. Nós nos enfrentamos no Campeonato Boliviano. É um jogador que eu acho que tem característica para crescer bastante. Mais dois. Boa pergunta.
cara, Um que tu acha que se encaixaria muito bem numa Série B, por exemplo. Mesmo sendo de Série A? Mesmo sem dizer. Ó, bom, mas tá aí. Eu não vou te botar nesse fogo, porque foi teu treinador que se botou. Ele auto se botou, não tem nada a ver com isso. Mano, vocês foram atrás do Pato? Cara, tem. Ele falou, Na verdade, pode falar, sim. porque ele falou. Pra mim, Na verdade, sim. tá no vídeo. Houve um comentário, assim, informal entre a gente ali, mas, assim, pessoalmente, eu não sei se chegou a conversar com o Pato, chegou aí atrás do Pato. Eu sei que teve uma conversa informal entre a gente, ele até foi, a gente estava até olhando material de alguns atletas, foi até no meio da Série C, se não me engano. E aí falando do Pato, mas assim, não sei se teve ligação, se foi atrás do Pato, mas assim, é um jogador que numa Série B, ele é acima da média, né, cara? É um jogador que... Eu quero te dizer que ele falou, inclusive, o seguinte. Ele não. Olha, Rodrigo, tu tá vendo isso. Ele falou assim, é porque eu brinquei que vocês iam receber um monte de oi sumido, né? Oi sumido. Ele falou, não, mas teve uma galera que disse não, vem me ajudar aqui. Aí ele falou, aí eu brinquei, eu falei, mas tem um ou outro que vai que tu perdoa. Aí ele, espontaneamente, cita o Pato dizendo, se esse aí se coisar, quem sabe eu não perdoo. Mas é que eu te falei, Paulo, o Pato, ele é acima da média, né? A inteligência, aquilo que a gente estava falando de jogador inteligente, o Pato, ele é acima da média. Então, assim, claro que se ligar para o Pato falar que tem o desejo de conhecer a torcida do Remo, jogar pelo Remo, tentar fazer esse time subir, quem que não vai querer? Acho que qualquer time da Série B teria interesse em trazer o Pato. Eu me lembrei muito do Dagoberto no Avaí, lembra? Que ele também estava numa dessa, ele volta e arrebenta. É o Avaí, né? No Avaí que ele arrebenta. Jogador, assim, às vezes também precisa de uma oportunidade. Não estou citando o Pato, não. Mas tem muito jogador que precisa de uma oportunidade dessa. E o Remo projeta muita coisa, porque assim, é diferente você subir com um time e você subir com o Remo. É outro patamar, é outro nível de apresentação nacional, tem torcida. Você vê que tem time jogando aí hoje que não coloca outro que a gente colocou na primeira fase da Série C. Esquece. Não lota assim, o banho, não, pô. Não lota o banho, não precisa ser nem um mangueirão, não lota o banho, não. E o Rodrigo também trabalhou no Atlético, assim, e realmente a torcida do Remo impressiona, cara. Assim, é diferente você ver pela TV e diferente você estar ali naquele ambiente. É de arrepiar, cara. É muito maravilhoso, assim, a energia que passa pra gente. Quando começa ali o moçada, putz, é muito legal, cara. Que aí começa a festa. E os mosaicos foi lindo demais. Mas aí, vocês estavam vendo de dentro, né? De lá, e assim, e como é? Porque a impressão que me deu no dia do jogo do acesso, que tiveram jogadores do Remo, do rival do jogo, né? Que eles olhavam e diziam assim, Jesus, na cabeça eu acho que estava passando assim, que porra é essa? Eu vou dar uma opinião, tá, Neto? Para mim, visivelmente, o Botafogo pipocou. Quando eu digo pipocou, entende pipocou? Caraca, mano. E olha que o Botafogo é um time que tem cada um no seu quadrado, também sabe o que é, né? Não é à toa que o nosso... Entendeu? Não sei se vocês tiveram essa sensação, não de pipocar foi um termo meu, mas de sentir, dizer, vamos que os caras... Se tiver torcida e a gente começar... E o Remo jogou muito aquele jogo. Eu não digo pipocar, até porque assim, o Botafogo é um time de tradição, né? Mas assim, claro que isso influencia, né? Você ter, eu digo assim, influencia muito mais positivamente o Remo, né? Porque toda vez que a gente começa a chegar na linha de fundo ali, começa aquela gritaria de vai. Isso impulsiona o jogador e assim, ao mesmo tempo pode tirar a confiança do defensor. Então, assim, é uma conexão que aconteceu. A torcida ajudou muito no acesso. Porque, como você falou, a impressão que dá é que pipocou, mas às vezes não é que pipocou, às vezes tira a confiança. Dá confiança para o Remo e tira a confiança do adversário. E isso influencia totalmente, cara. Porque é diferente você entrar num jogo que não tem torcida, né? Que tem pouca torcida, o jogador se sente mais à vontade, se sente mais tranquilo, e você chega e na hora que entra, solta aquele mosaico, solta aqueles fogos, o cara já, peraí, o negócio tá meio hostil aqui.
né? O próprio Daronco, você pode ver que o Daronco deve ter maravilhoso. A gente vê essa questão de árbitros falando da torcida do Remo. Então, assim, isso influencia muito. Acho que até para a arbitragem é melhor apitar um jogo desse, porque é muito bom, cara. Só quem vivencia ali e tá ali dentro é absurdamente diferente de estar a torcida, porque é muito bom. As pessoas não têm noção do que a gente sente ali dentro do campo, cara. Eu acho que pode ser o grande diferencial de vocês, seja isso. O que para muita gente é um fardo, é uma responsabilidade extrema de chegar a ser pesada, para vocês é um ânimo, para vocês é um combustível. Isso ficou visível, para mim, pelo menos. E acho que tanto tu, quanto cada um do seu jeito, tá? Quanto o Rodrigo, inclusive acho que esse encaixe de vocês é super legal. Vocês transmitiram isso para o jogador. Mano, isso aqui não é uma pressão excessiva para vocês, isso é um prazer, meu irmão. Isso é uma dádiva, vocês estão na dádiva. E aí, quando o time começou a demonstrar isso, a torcida disse: era só isso que eu queria ver, irmão. Era só isso. Vocês vão ganhar, a gente vai ficar feliz, vocês vão perder, eu vou ficar puto, mas a gente não vai querer tirar o couro de vocês, porque a gente viu um time que representa uma torcida. Eu acho que isso que tu estás falando e que ficou nítido não é um problema, não é um peso extra, é uma dádiva. E foi uma conversa que nós tivemos com os atletas, Paulo, de que eles entendessem o poder da torcida para eles, né? Nós chegamos para eles e falamos assim, gente, a torcida, o termômetro é o que a gente vai apresentar. Então, assim, se a gente estiver bem, eles vão estar com a gente. Se a gente estiver mal, eles vão cobrar, e é o processo natural do futebol. Aí a gente vira e fala assim, ó, vamos tentar o máximo possível se entregar dentro da partida, correr os 90 minutos, tem que dar um carrinho, chama a torcida, vamos trazer eles pra gente. E é isso que eles entenderam, cara, e compraram essa ideia da torcida. E aí foi fundamental. Então você via que os jogadores começaram a ter um ânimo diferente. E aquele jogo contra o Ipiranga que nós ganhamos em casa lá no Bainão, a hora que nós entramos no vestiário ali na parte do NASP, que a gente escuta a torcida saindo e comemorando, cara, ali foi uma das primeiras impressões que nós tivemos da torcida do Remo. Estou dizendo parte da comissão que chegou, né? E, cara, para mim ali foi maravilhoso. Na hora que eu escutei aquela batucada, que parece que eles estão passando em cima da gente, cara, então, ali, né? Eu falei, pô. Então, literalmente né? Não, então, assim, foi muito legal, cara. Foi muito legal. E eles compraram essa ideia, entenderam e conseguiram trazer a torcida junto. E a torcida abraçou, foi maravilhoso. Para mim, por sinal, o melhor jogo do Remo na primeira fase. Disparado. Sim. Disparado. Contra o São Bernardo, a gente estava fazendo um jogo bom também. Aí teve aquele problema da expulsão do Liger, mas ali a gente estava dominante o jogo todo. Não, antes? Contra o São Bernardo. Lá no Bainão, choveu muito. Né? Foi. Isso, o primeiro tempo é um atropelo do Remo. Foi. Por sinal, na Série B, se puder fazer mais gol, também ninguém vai reclamar, né, Neto? Porque gostava de não fazer. Nem eu. Não, mas eu acho que é isso, e é muito legal ter visto o jogo seguinte do Ipiranga ser esse tipo de jogo, porque aí tu começa a demonstrar algumas coisas, né? Porque foi duro, não foi legal, foi um gosto ruim de né? Porra, estamos encaixando e perdemos e tal. Então tu tens. O Marcelo Rangel falou muito para mim no jogo contra o CSA, que é o gol do Ribamar no finalzinho também, que ali ele olhou e disse: isso, ninguém segura mais. Porque assim, o jogo que nós tivemos a ideia de que daria para a gente brigar pelo acesso, ou primeiro, naquela opinião, naquele momento, classificar para o G8, foi justamente nesse jogo do São Bernardo em casa. Porque a gente tinha vencido o Sampaio fora, e aí quando nós chegamos, depois desse jogo, que a gente fez uma partida absurda até a expulsão do Liger ali, nós tivemos a dominância do jogo, e nós chegamos no vestiário, nessa parte que eu te falei, e nós vimos a reação que os atletas tiveram, né, de, putz, dava para ter ganho esse jogo, né? Então ali, inclusive foi até uma fala do Rodrigo de, pô, agora eu tô vendo na cara de vocês que tem chance de classificar, que nós vamos dar para brigar para subir. E aí voltamos com o Ipiranga, fazendo aquela partida, vencemos o jogo e dali começou. Mas foi nesse jogo do São Bernardo que eu lembro até hoje da fala do Rodrigo de, agora nós vamos classificar, porque eu tô vendo na cara de vocês que dá.
que vocês querem. E dali virou uma chave. Mesmo com a expulsão, no jogo normal, ia ser aquele empate. Ia. Não ia, e o jogo, que aí vem o fator e tal, mas enfim. Até porque o Kaique, né? O atacante Kaique do São Bernardo, Kaique. Ele estava impedido, ele volta de impedimento, e o Bandeira muito mal naquela partida, não deu impedimento, e gerou outra coisa, né? Que vocês vão ter um campeonato todo com VAR, né? Diferente da Série C, que muda o campeonato. É impressionante, é outro campeonato. Neto, primeiro, parabéns. Eu ainda não te dei os parabéns. Eu acho que você vai ter anos e anos e décadas de carreira, mas posso te garantir que aquela experiência, aquela sensação, só vai ser aquela. Que bom que você vivenciou. Primeiro, boa sorte aí, seja qual for a decisão. Espero que tudo seja sacramentado em breve, porque vocês têm muito trabalho. Assiste logo esse final de Série B aí. Vai que tem uns caras aí que tu diz, né? Não, eu imagino que tu esteja aí assistindo, porque é a competição que tu vai disputar. Eu fui até esse final de semana, eu fui assistir o Santos e Mirassol. A gente já está trabalhando nos bastidores aí, cara. Tem algumas coisas para a gente já começar a analisar mercado. É importante a gente estar vivenciando isso. Você tem razão. Começou até a onda maravilhosa desse período, que é muito maravilhoso, que é a onda das especulações. Já tem até nome, pô, que vocês já escolheram, pô. Aí eu acho engraçado que a galera vai fazendo um caminho que alguns até fazem sentido. Vou dar um exemplo, não sei se tu viste hoje, saiu o Rômulo. Porque ele jogou, aí porque ele é volante, aí porque ele é líder, aí o cara diz, é o Rômulo, vai ser ele. Aí eu digo, gente, calma, deixa os caras resolverem. Primeiro, a oficialização da comissão, as rescisões, e uma coisa que eu estou achando muito legal é não estar tendo nenhum tipo de gratidão tóxica, né, Neto? Porque todo mundo está na história, mas não necessariamente para a Série B. E a outra coisa, para finalizar, eu acho que a torcida, e vocês vão ser muito importantes nisso, Neto, muitos vão ter que entender que vários protagonistas de C podem ser coadjuvantes importantíssimos. Talvez tenham outra função, porque o nível sobe, óbvio. Claro, é o maior erro, né? E aqui eu não estou pontuando atleta, o maior erro das equipes que sobem é achar que aquele time consegue desempenhar a Série B. É outro nível, é outra forma de jogar, é outra intensidade de jogo. Então a gente precisa ser muito responsável nas tomadas de decisão. Claro que tem jogador de C que aguenta uma Série B tranquilamente. Ao mesmo tempo, tem muito jogador de C que na Série C vai ser o absurdo de jogador e numa Série B não vai ter o mesmo desempenho, né? Então a gente precisa ter muita leitura, muita tranquilidade, ser muito responsável para que ídolos, às vezes, não sejam prejudicados. E nem quem às vezes estava mal não seja usado, porque são outro ambiente. Tem jogador que joga a Série B, mas não joga a Série C, tem jogador que joga a Série C e não joga a Série B. Então a gente tem que ser muito responsável. Então, assim, o que a gente pode adiantar? Que o que definir, né, se a gente permanece, se a gente não permanece, o trabalho vai ser feito com muita responsabilidade, porque a gente quer vencer, né? A gente não quer apagar essa história que a gente fez. Então, assim, a gente vai fazer tudo com muito respeito ao Clube do Remo, com tudo muito carinho, para trazer um jogo bonito, um jogo vistoso. Já deu para perceber que nós não somos uma comissão que joga com uns 10 atrás, próximo da área defensiva. A gente gosta de jogo, Rodrigo gosta de propor jogo, gosta de finalizar o máximo possível, até o ranking dele aí, quando ele estava no Clube do Atlético Mineiro lá, que ele era o líder em finalização, com o Sampaoli, com o Filipão, com muitos treinadores aí de nome, disputando aquela competição do brasileiro, e ele era o líder em finalização. Então, assim, a gente gosta de jogar para frente, gosta de tentar fazer gol, de dar o resultado logo, não jogar por uma bola, né, aquele futebol feio. Então, vamos ser muito responsáveis em trazer pessoas. Vai dar certo? Só o tempo vai nos dizer, mas tudo vai ser feito com muita responsabilidade e muito profissionalismo dentro de um contexto muito legal, que é a estrutura do Remo. E a galera do Scout, para vocês, vai ser fundamental, né? Porque para quem não é milionário, criatividade é fundamental, né, meu mano? Porque assim, às vezes a pessoa fala, traz tal jogador,
mas às vezes esse jogador não encaixa no modelo de jogo, não vai encaixar no 3-4-3 se for utilizado novamente. Às vezes é um jogador que não tem tanta intensidade, às vezes é um jogador que não tem a leitura de fechar por dentro, acompanha o lateral até o final, às vezes um ponta. A gente pede muito para fechar por dentro, o cara tem mania de acompanhar, então esse cara não encaixa. Mas o cara é bom jogador. Mas não é só ser bom jogador, a gente precisa de muitos outros meios para que o nosso futebol aconteça, para que o futebol do Remo aconteça. Não é só o cara ser bom, o cara tem que encaixar. Então, é muita coisa que define quem vai ser, quem não vai ser, mas tudo vai ser feito com muita responsabilidade. O 3-4-3 de início é o que vocês pensam em manter plataforma, Neto? Ou isso foi uma necessidade do momento? Isso foi o encaixe dessa equipe, né? A gente vai trabalhar aí, ainda vamos sentar com o Rodrigo, estamos tirando essa semana para dar uma esfriada na cabeça, dar uma descompilada. Claro que eu já fui no jogo do Santos Mirassol para estar. Então a gente está de férias trabalhando, mas tirar um tempinho com a família, ele está com a família dele. Até para então, assim, pensar melhor, pô. Sim, então assim, formalizando, é mais fácil a gente sentar e começar a construir um projeto, né? Qual a ideia de jogo, se vai ser linha alta, se vai ser linha baixa, se vai ser linha média, o que a gente está pensando em fazer para a próxima temporada. Então, isso nós vamos debater ainda, mas a ideia é praticamente seguir o mesmo padrão, seguir a mesma ideia, eu acredito que não vai mudar muita coisa, para a gente pelo menos iniciar. Aí no meio do caminho a gente vê se as coisas saíram como a gente planejou. Porque também depende de quem vocês consigam, né? Às vezes vocês querem A e A não pode vir, aí pô, B é muito bom, mas eu tenho que dar uma adequada. Não, perfeito. Sim. Neto, meu mano, primeiro, descanse, saúde aí, descanse, trabalhe descansando, eu descanso trabalhando. Muito obrigado pelo papo. Eu aprendi pra caramba, eu tive noção. Eu acho que a gente que faz isso aqui é muito bom ter esse papo, porque até quando tu vai criticar lá na frente, tu tem mais noção, né? Sim. E eu acho que para você criticar, você não precisa ser, não deve, não tem que ser desrespeitoso, até para que você não fique na mesma coisa, né? E aí, com o tempo do canal, conversando com tanta gente, eu já vi o cara, tu pode falar a pior coisa de mim. Se tu tiver com razão e sendo respeitoso, eu até fico puto. Mas é isso, eu não tenho o que falar. Tu não precisa ir outra coisa. Então, tudo que tu tá me passando, eu tô ficando, entendendo, até para saber lá na frente criticar ou elogiar, porque crítica é o que é de crítica, elogio é o que é de elogio. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado mesmo por tudo. Eu que agradeço, Paulo. Foi um bate-papo bem aberto, bem legal. Quero desejar aí final de ano espetacular para todos os azulinos, né? Tenho certeza que as festas serão muito mais legais esse final de ano. E sempre precisar, estou à disposição. Foi um prazer conversar com vocês. Se você quer mais gente de garbo e elegância, como o Neto e tantos outros, vai aqui, te inscreve no canal, deixa teu like, vai na Bet Nacional, te torna membro, faz tudo isso. Tamo junto, é nóis.